Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade ao assunto de população. Nós vamos estudar um pouco sobre a distribuição da população mundial. Vamos entender quais os fatores também que interferem nessa distribuição da população. Por que existem algumas áreas que são densamente povoadas e outras que são pouco povoadas? Então, a gente já sabe que a distribuição da população mundial, ela não ocorre de forma regular, ou seja, ela é mal distribuída, ela é irregular. Existem umas áreas densamente povoadas e outras pouco povoadas. Então, essas variações na densidade demográfica, elas ocorrem de um continente para outro, de um país para outro, ou às vezes até dentro do próprio país, né? Dentro de um mesmo país, a gente tem áreas mais densamente povoadas e outras menos povoadas. Se a gente for considerar a questão mundial, a gente tem áreas de vazios demográficos e outras áreas de grandes concentrações populacionais. Só para a gente ter uma ideia, mais da metade da população mundial ela se concentra em cerca de 10% do planeta. Então, é uma concentração muito grande, né? Enquanto a maior parte da população está em 10% do planeta e esse restante do planeta, né? Aí é onde se encontram os vazios demográficos. Então, nessa aula, nós vamos procurar entender por que isso acontece. Quais os fatores que vão contribuir para essa diferença na distribuição da população. Então, aqui nós temos a distribuição da população por continentes. Se a gente for analisar aí, a gente vê de longe, percebe de longe a questão da distribuição desigual. O continente asiático, ele tem 60% da população, representa cerca de 60% da população. Uma concentração populacional muito grande. É o continente mais populoso do mundo. Se a gente for analisar por países, a Ásia, ela abriga os dois países de maiores populações do mundo, a China e a Índia, né? Os dois países mais populosos do mundo são esses dois. Então, se concentram no mesmo continente, levando essa concentração do continente muito alta, concentração populacional nesse continente. Aí, depois a gente tem a África com 14,9%, temos a América com 13%, a Europa 10% da população e a Oceania com menos de 1% da população mundial. Então, só aí por continente já dá para a gente perceber uma grande diferença na distribuição da população, né? E é importante lembrar, isso não ocorre só de um continente para outro, ocorre de um país para outro, ocorre também dentro do mesmo país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for analisar, tem áreas densamente povoadas, principalmente na região sudeste do Brasil, e áreas pouco povoadas, principalmente na região norte, onde a gente encontra maiores vazios demográficos. Aqui a gente tem um mapa que mostra a distribuição dessa população no mundo. Aí vocês podem perceber, por exemplo, as densidades demográficas mais elevadas são essas regiões que estão na cor mais escura, né? Então, as áreas mais escuras, elas apresentam uma densidade demográfica maior, né? Uma quantidade maior de pessoas por quilômetros quadrados. As áreas mais clarinhas são aquelas de menor concentração de pessoas. Aqui a gente tem o outro gráfico que mostra a distribuição por continente, como eu já falei anteriormente. A África, cerca de 14%, a Ásia, com mais de 60%, né, da população, uma grande concentração populacional. Aí temos a América do Sul com 5%, a América do Norte e Central concentram cerca de 8% da população, Europa 10% e a Oceania 0,5%. E aqui a gente tem a população por continente, uma comparação entre a população nos anos 2000 e a previsão da população para 2050.
A barrinha mais escura representa a população do ano 2000 e a mais clarinha a população para 2050. Então, vocês olhando aí por continente, vocês podem observar que praticamente todos os continentes haverá um crescimento da população. Mas no continente europeu, a gente vai observar uma redução dessa população. Então, o que é que acontece de diferente no continente europeu? Lembrando do que a gente já estudou lá no início do assunto de população, a gente já viu que no continente europeu são aqueles países de população idosa, né? Onde eles apresentam elevada expectativa de vida e baixa taxa de natalidade. Então, dessa forma, ao longo do tempo, esse continente, em vez de aumentar a sua população, ele vai apresentar uma diminuição da população. Então, aí a gente tem o continente europeu que poderá haver uma redução de população, enquanto em todos os outros haverá um aumento, né? Um crescimento dessa população. E aí a gente precisa entender que fatores são esses, né, que interferem na distribuição da população. Há vários fatores que interferem na distribuição da população pelo espaço, né? Dentre esse conjunto de fatores, esses fatores, a gente destaca dois conjuntos, que é os fatores naturais e os fatores econômicos, né? Então, a gente vai entender como cada um desses conjuntos de fatores podem interferir na distribuição da população. Os fatores naturais, né? Essas condições naturais, ao longo do tempo, eles têm influenciado na distribuição demográfica pelo espaço, principalmente quando o homem, né, precisa das condições naturais para exercer as suas atividades econômicas. Quando apresenta, por exemplo, uma dependência maior em relação à natureza. Nessas condições, algumas atividades econômicas vão ser praticadas em áreas que possuem fatores naturais que são considerados atrativos, né? Principalmente, por exemplo, a atividade agrícola. Tem algumas regiões que dá para se praticar e outras regiões não. Então, essas atividades, elas estão mais relacionadas com as condições naturais da região. Então, a grande diversidade de paisagens na natureza exerce influência na distribuição da população e elas vão gerar dois tipos de regiões. São as regiões ecúmenas e anecúmenas. Nas regiões ecúmenas, são aquelas áreas que têm condições naturais favoráveis à fixação demográfica. Que condições são essas? São relevo plano, proximidade de água, clima ameno, né? São características que atraem uma maior quantidade de população, são favoráveis, né, à fixação da população. E nas áreas anecúmenas, são aquelas áreas que não oferecem condições satisfatórias à sobrevivência do homem, como, por exemplo, áreas desérticas, floresta densa, clima extremamente rigoroso, né? Aqueles clima muito gelado, né? Então, isso acaba impedindo que as pessoas vá morar nesse lugar. Cadeias montanhosas, né, também dificultam o povoamento. Então, alguns fatores naturais, eles podem dificultar o povoamento, tornando essas áreas anecúmenas. E os fatores econômicos, né, que hoje em dia é considerado o maior agente que vai influenciar nas questões de distribuição de população, né? No arranjo demográfico. Porque ele vai interferir diretamente na distribuição da população pelo espaço geográfico, ora atraindo, ora repelindo. Como isso acontece? As áreas de maior desenvolvimento econômico, né, que apresentam elevado desenvolvimento econômico, geração de emprego, de renda, acaba atraindo pessoas. E aquelas áreas mais pobres, menos desenvolvidas, elas acabam repelindo essas pessoas.
Então, tem esse fator econômico, ele influencia inclusive nos fatores naturais. Por exemplo, às vezes um conjunto de fatores naturais, eles são modificados através de tecnologia, de investimento econômico em tecnologia que pode tornar aquele ambiente atrativo para a fixação humana. Né? Então, havendo interesse econômico, qualquer região do planeta ela pode se tornar viável. Hoje em dia, as áreas de mais difícil acesso, elas já estão se tornando atrativas de população, elas já estão se tornando habitáveis, né? Por conta dos investimentos econômicos que podem ser feitos nessas áreas. Então, as zonas mais densamente povoadas do planeta, hoje em dia, são aquelas que têm uma atividade econômica mais forte, maior desenvolvimento industrial, elevadas taxas de urbanização. Isso acaba atraindo uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, se você vai procurar um lugar para morar, você vai buscar um lugar que ofereça uma melhor condição de vida, você vai buscar um lugar que ofereça emprego, né? Então, essas áreas, elas acabam atraindo uma quantidade maior de pessoas. Então, são hoje as áreas de maior densidade demográfica. Então, nessas regiões de alto desenvolvimento industrial, de urbanização, elas concentram como o eixo dos interesses econômicos, né? Influenciando assim na atração demográfica. Elas se tornam como forte atrativo de população, certo? Então, assim, aí a gente conseguiu entender nessa aula, por exemplo, que a distribuição da população ela é irregular pelo território, pelo espaço geográfico. Essa distribuição da população, ela tem a ver com esse conjunto de fatores, dois conjuntos de fatores, né? Tanto os naturais como os econômicos. E, ultimamente, a gente já observa que, principalmente, os fatores econômicos são aqueles que estão interferindo na distribuição da população. Tá certo, galerinha? Então, assim, assistam o vídeo e depois vocês vão responder a atividade que eu vou deixar, tá bom? Tchau, tchau.